qualificação que o sujeito que fica chamando todo mundo de bagre tem para avaliar o trabalho do jogador? Sério, futebol. Será que ele é bagre no trabalho dele? Seja lá qual for a profissão do cara, né? Todo mundo é bagre. Deve ser bagre também no trabalho dele. Ele gostaria. Alguém chegasse no trabalho dele, todo tremendo bagre, hein? Trabalha mal, bagre. Ia gostar? Porque assim, o cara vê um jogo do sujeito, 2 já é magre. Uma falta de, sei lá. Gente que pensa assim, sinceramente, não merece a menor atenção. Ele é um bom jogador. A única bobagem que ele fez foi se meter naquela confusão lá, buscando os amigos dele, torcedores do Peñarol, né? Aquilo ali foi uma lambança, tem que ter um pouco de inteligência também. O cara jogava no Peñarol, já foi fotografado há anos na torcida do Peñarol, lá na Barra Amsterdã, no meio da torcida. O Flamengo foi eliminado pelo Peñarol, aí os caras vêm ao Rio de Janeiro, tem uma confusão lá não foi nem com a torcida do Botafogo, mas lá uma confusão no Rio de Janeiro, vários foram presos e tal. Aí aparece o Varela lá, pô. Se os amigos dele não estavam na confusão e quiseram socorro, por que ele não falou, ó, onde vocês estão? Sai daí, vai para alguma esquina, alguma rua, eu estou em tal lugar, passa a localização, eu vou buscar você. Vai lá pro meio do coração da bagunça, no miolo, aparece ali com aquela carinha dele. Aquilo foi uma lambança assim, porra, a torcida fica com raiva do cara, né? Quer dizer, ele faltou. Para mim, o maior erro do Varela foi fora do campo. Aquilo, caramba, cara, como é que faz a bobagem daquela, né? Lembra de saindo do carro, aquela carinha assim de que não fez nada? Pô, mas o que você tá fazendo aí? E o cara gravando disco, falando, ei, o cara, o Varela do Flamengo, que sacanagem, fazendo o que aqui? Perdemos pra esses caras de novo, ele vem aqui, pô, ajudar os amigos. O cara que grava o vídeo ainda fica cornetando ele. Jogando, qual foi o grande erro do Varela, a péssima atuação dele? Ele só tem um estilo diferente do Wesley. Mas é um jogador correto, que atende. E essa fase dele boa tem uma vantagem pro Flamengo. Que se o Wesley de fato receber proposta, até agora não veio nenhuma proposta oficial, fechada, né, para vender. Mas a janela vai abrir. O Flamengo pode vendê-lo bem, ele já tem um lateral que está em boa fase. Então busca um outro jogador para a posição, mas sabendo que quem está jogando está dando conta do recado. Ele traz um outro para estabelecer uma disputa de posição. De repente está com uma outra característica para ter uma variedade, como o Wesley é diferente do próprio Varela, né? Vamos para as informações, galera. É o seguinte, vamos lá. Igor Jesus, os torcedores do Botafogo me criticaram pra caramba, dizendo que é mentira, ele não vai sair. Pois é, assinou o contrato hoje com o Nottingham Forest, vai fazer a sua despedida no estádio Newton Santos nessa noite, inclusive, jogo contra o Ceará, 8 horas da noite, lá no Newton Santos. Depois ele disputa o Super Mundial, com o Botafogo, se despede e vai para o clube inglês. Então, torcedor do Botafogo, pois é, eu avisei novamente, vocês me criticaram, você só traz notícia ruim, na verdade, você é anti, você é torcedor do Flamengo. Tá aí, novamente, mais uma informação sendo confirmada. Vamos falar agora do Danilo, que deu uma declaração que tá dando o que falar aí nas redes sociais. 2 meses atrás, o Danilo e o Arrascaeta, lá no CT Ninho do Urubu, concederam uma entrevista à Romário TV, ou seja, ao Romário, ao ex-craque, inclusive o cara que me fez gostar de futebol. Obrigado, Romário, graças a você hoje eu estou aqui nessa vida envolvida com futebol. E aí o Danilo disse o seguinte, tá, sobre a seleção brasileira. Hoje não, quer dizer, no futebol eu acredito em tudo. É até difícil falar isso, porque vão falar que o capitão da seleção brasileira falou que o Brasil não pode ganhar a Copa do Mundo. Hoje, do jeito que está, se você olhar para a seleção, é uma bagunça. Nós vamos ter um treinador novo agora. Administrativamente, nós estamos entregues a não sei o quê. Ninguém sabe o que vai acontecer, mas eu acredito muito que de agora até 2026 as coisas possam melhorar muito. Isso passa pelos jogadores, pelo Ancelotti, pela capacidade de se blindar de tudo que é extracampo, a capacidade de se blindar das críticas, da expectativa, porque isso arrebenta. Aí a Romário TV postou e tal, e estão tirando do contexto, nos cortes, como se ele tivesse dado essa entrevista agora, esses dias, mas não. O presidente da CBF ainda era o Edinaldo Rodrigues e de fato a CBF ainda é uma bagunça, não deixou de ser uma bagunça, mas hoje tem um treinador, hoje tem um projeto se iniciando para a disputa do Mundial de 2026, da Copa do Mundo de 2026, e obviamente se a entrevista fosse hoje, o Danilo jamais falaria isso, né? Até porque ele está com a seleção brasileira e ele tem um ótimo relacionamento com Ancelotti. A Arrascaeta também deu uma entrevista ao Romário TV,
Essa declaração não é polêmica, pelo contrário, demonstra como ele ama ficar no Flamengo e descartou a Europa, disse que não pensa na Europa. Abre aspas para o craque camisa 10 do Mengão. A Europa era um sonho que eu tinha mais vigente quando eu era mais novo. Hoje em dia eu sei que com a minha idade é muito difícil que um grande clube venha atrás de mim. Eu sei que é complicado que isso aconteça. Estou focado na minha família e em brigar por coisas importantes todo ano. Isso tenho aqui no Flamengo. Tá aí, Arrascaeta, portanto, novamente demonstrando o seu amor pelo Flamengo. E vamos mudar de assunto, galera. Vamos falar de Gonzalo Plata, porque o Flamengo emitiu aí nas últimas horas, vocês já devem ter visto, mas eu preciso atualizar aqui no canal Vene Casagrande, sobre Gonzalo Plata. O Clube de Regatas do Flamengo informa que o atleta Gonzalo Plata retornará ao Rio de Janeiro na próxima sexta-feira para dar continuidade ao tratamento no joelho direito com o departamento médico do clube, com o objetivo de estar em plenas condições para disputar a Copa do Mundo de Clubes da FIFA. A decisão foi tomada após reunião entre os departamentos médicos do Flamengo e da seleção equatoriana, realizada na tarde desta terça-feira em clima de cordialidade. Na ocasião, a Federação Equatoriana de Futebol apresentou suas considerações e se desculpou por qualquer mal-entendido ocorrido ao longo do processo. O Flamengo agradece à Federação pela compreensão e pelo diálogo construtivo no desfecho do caso. Beleza, o Flamengo ganhou a queda de braço e eu acho que o Flamengo agiu de uma maneira extremamente correta, publicamente falando. Expôs todo o caso, falou, torcedor, imprensa, FIFA, se ele entrar em campo é por causa disso. Nós não vamos nos responsabilizar. Se ele entrar em campo foi porque ele quis, foi porque a seleção equatoriana colocou. Nós não autorizamos. E aí ficou essa, entre aspas, essa queda de braço. O jogador provavelmente ficou com medo de se expor com a torcida do Flamengo, porque ele já estava sendo criticado apenas pelo fato de ter recebido a seleção equatoriana em sua casa, os médicos, para procedimento no joelho. O jogador deve ter ficado com receio, deve ter falado, pô, não dá, não vou comprar essa briga com o meu Flamengo, com minha torcida. E aí pediu para ser desconvocado e está retornando nessa sexta-feira ao Flamengo para dar continuidade ao tratamento dele e ficar apto para a disputa da Copa do Mundo de clubes, que era isso que o Flamengo estava fazendo. Gente, aí eu tenho que ouvir pessoas dizerem assim, e se o Flamengo estiver mentindo? Como que o Flamengo está mentindo, gente? O Flamengo não tá colocando em campo um dos principais jogadores do setor ofensivo há jogos. Ou seja, o Flamengo iria se auto-sabotar? É óbvio que não, gente. É óbvio que não. O jogador não tem condições de entrar em campo. Felipe Luiz disse isso na última entrevista coletiva, que ele estava na maca contra o Fortaleza, gente. Pelo amor de Deus. Para finalizar nosso vídeo, confirmação do Flamengo da contratação de Jorginho. Enfim. O Flamengo emitiu um comunicado oficial dizendo o seguinte: o meio-campista Jorginho chegará ao Rio de Janeiro nesta sexta-feira em voo proveniente de Londres, com previsão de pouso às 5h35 no aeroporto internacional Toumbi, o famoso Galeão. Por questões logísticas e para não interferir na rotina dos demais passageiros, o desembarque será realizado em área alternativa, sem previsão de atendimento à imprensa no local. Após a chegada, Jorginho realizará exames médicos e em seguida se reunirá com o diretor técnico de futebol do Flamengo, José Boto, no CT Jorge Elal. A cobertura completa do dia estará disponível nas redes sociais oficiais do clube. Então, galera, é isso. Jorginho, enfim, jogador do Flamengo, óbvio, tem que todo o processo, exames médicos, mas se Deus quiser, ele vai passar e vai conseguir ser atleta do Flamengo e vai jogar a Copa do Mundo de Clubes. Demorou, mas deu aquilo que a gente havia dito. Jorginho, jogador do Flamengo, a partir de agora, a partir de junho, contrato de 3 anos, obviamente é um investimento de salário e luvas que não será baixo, mas o Flamengo, por outro lado, não fez nenhum investimento para tirar esse jogador do Arsenal. Ele chega, entre aspas, livre ao Mengão. O Flamengo está interessado na contratação do meio-campista Rafinha Alcântara, que atualmente está sem clube. A informação foi divulgada pelo jornalista Miguel Júnior. Filho de Mazinho e irmão de Thiago Alcântara, o jogador já expressou publicamente sua admiração pelo clube carioca e o desejo de um dia defender as cores rubro-negras, o que pode facilitar um possível acordo.
Livre no mercado, Rafinha é visto internamente como uma oportunidade de reforço técnico e estratégico. O clube estuda oferecer um contrato de 2 temporadas. A diretoria acredita que a chegada do meio-campista traria mais equilíbrio ao elenco, especialmente por se tratar de uma opção para disputar posição com Georgian de Arrascaeta, atualmente titular absoluto e sem uma concorrência direta no grupo. A possível contratação ganha ainda mais força com a aprovação do técnico Felipe Luiz, que acompanha a trajetória de Rafinha no futebol europeu e enxerga no jogador o perfil ideal para agregar qualidade e versatilidade ao setor de criação. A intenção da diretoria é contar com o reforço já para o Super Mundial de Clubes, além das demais competições da temporada. A negociação, segundo fontes ligadas ao clube, é considerada simples devido à situação contratual do atleta e ao interesse mútuo entre as partes. Caso concretizada, Rafinha Alcântara seria mais uma peça de peso no ambicioso projeto esportivo do Flamengo para 2025. Rafinha é uma boa contratação, sim ou não? Deixe sua opinião nos comentários. Se você gostou dessas notícias, já deixa a curtida no vídeo, se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder nenhuma atualização. Saudações rubro-negras!